Meus amigos, é, este vídeo é um pouco difícil para mim, né? Porque eu sou pouco assim de falar sobre a minha vida. Eu, assim, a minha vida, né? Eu sou uma pessoa assim, sou tímido, reservado e assim, em cada poesia, os leitores e as pessoas, né, que assistem aqui os meus vídeos poéticos, elas descobrem um pouco como eu sou, porque o que eu escrevo, os meus poemas expressam a verdade, é o que realmente eu sou. Então é assim, eu estou aniversariando, esse mês de abril, o mês do meu aniversário, então eu estou fazendo esse vídeo. Eu, Alexandre Soares de Lima, fui uma criança que eu tinha sempre. Nunca passei assim, graças a Deus, assim, muitas privações. Meus pais me amam, né? Sempre me amaram. Eu tive né, muitos brinquedos. Eu até teve uma fase da minha vida que eu nem que eu era criança e eu nem queria assim que os meus primos, meus amigos ficassem brincando assim com os meus brinquedos. Mas aí a minha mãe me ensinou a eu dar os meus brinquedos, deixar para os meus primos também brincarem. Mas é assim, eu fui aprendendo, né, esse amor, esse carinho, e o maior desafio da minha vida é a perda da timidez. Graças a Deus, assim, há quase 7 anos eu estou aqui com esse canal no YouTube. Então, ao longo desses anos, eu estou assim, mais assim, perdendo a timidez. E então eu espero que vocês gostem aí da minha história e perdoe aí a certa timidez aí, mas é assim mesmo. A gente quando a gente fala de nós, quando a gente fala assim da gente, né, a gente sempre ocorre aquele certo bloqueio, mas é assim mesmo. Então, assista aí os vídeos. Deus abençoe a todos. Olá, meus amigos! Este aqui é um vídeo muito especial que eu estou realizando aqui no meu canal, Poeta Alexandre Soares de Lima. E antes de eu começar aqui o vídeo, eu já venho pedir humildemente a todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no meu canal, para que inscrevam-se aqui no meu canal, ative o sininho para receber as novidades aqui no meu canal e curtam aqui, né? Curtam aqui os meus vídeos, deixe aqui o seu comentário e vamos espalhar pelo mundo o perfume do amor e da poesia. Eu sou Alexandre Soares de Lima, aqui é o canal Poeta Alexandre Soares de Lima. Sempre poemas que tocam o coração. E para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, peço por favor que sigam-me aqui, vocês vão gostar. São vídeos poéticos e sempre poemas que eu crio na hora, no improviso. E uma vez ao mês eu conto minhas histórias. É um conto, uma história, um conto e uma lição de vida. E hoje, neste mês de abril, o mês do meu aniversário, hoje um conto, uma história, uma lição de vida é especial. Eu vou falar um pouco sobre mim. É difícil, né, a gente falar sobre a gente, né? Então eu vou falar um pouco sobre mim, né, para que vocês me conheçam mais. E esse é um vídeo muito especial. É um conto, uma história, uma lição de vida. Essa é a minha história. Eu me chamo Alexandre Soares de Lima. Eu nasci em São João de Meriti, Rio de Janeiro. E 776, né? 22 de abril de 76. Aí, uma quinta-feira. E a minha vida começou assim, né? Eu, filho único, e
A minha vida foi sempre na companhia da timidez, da vergonha. Eu era uma criança bem retraída. Eu nunca fui assim criança assim de, sabe, como a gente sempre imagina assim as crianças, né, assim levada, arteira, né, como se diz, né, de subir em árvore, de quebrar um braço. Nunca aconteceu isso comigo. Eu sempre fui na minha, quieto, sempre assim, no meu mundo, né, no meu mundinho. E eu nunca fui assim de, sabe, levada, uma criança levada, como se diz. Sempre gostava muito de ir para o colégio, estudar. Não era muito assim, negócio de bola, futebol, nunca gostei, sabe? Meu negócio era mais ficar, né, eu lia muitos gibis, revista, né, revista da Turma da Mônica. Eu colecionava gibis, revistas, histórias em quadrinhos. Tinha uma gaveta, eu acho que eu devia ter quase umas 400 revistas, uns 400 gibis de revistas de história em quadrinho. Turma da Mônica, o Pato Donald, Tio Patinhas. E eu ficava assim, sempre no meu mundinho, né, lendo meus gibis, enquanto a minha mãe ficava assistindo a programação, as novelas, né, eu ficava ali no meu cantinho, lendo as minhas histórias, as historinhas, né, dos gibis. E é isso, e eu comecei a estudar com 4 anos de idade. Aos 4 anos comecei a ir para o coleginho, com aquela a minha prancheta. A prancheta, eu não sei se vocês vão lembrar, é uma prancheta que tem um grampinho, que é uma tábua, essa prancheta que era como se fosse minha pastinha. Eu colocava o caderno ali na prancheta e era só atravessar a rua para ir para a escolinha da tia Zezé, escolinha da dona Zezé, lá em Nilópolis, a terra da Beija-Flor de Nilópolis, da escola de samba Beija-Flor. Morei lá quando eu tinha 4 anos de idade. Então, a escolinha da dona Zezé era um quintal, tinha mais árvores, era muito bom. E a filha dela tocava violão, a gente teve uma festividade lá, uma comemoração que eu lembro da Páscoa, eu com aquele chapeuzinho de coelhinho da Páscoa. Muito bom. A minha infância foi boa. Morei em Rocha Miranda, no subúrbio do Rio, Rocha Miranda. Estudei no Colégio Independência. Colégio Independência. Eu lembro que quando eu era criança, né, a minha mãe, né, assim, na tentativa, né, os meus pais, na tentativa para poder não querer que eu ficasse assim sozinho, né, eles tinham assim assim, eu fico pensando em mim, né, de eu ficar sozinho, não ser uma companhia. Então eles eles pegaram a minha prima, a sobrinha deles, né, a minha prima, para criar. Aí a minha prima, a Kelly, passou uns anos comigo, morando. Então eu considero ela como se fosse a minha irmã. Então quando a gente ia para o colégio estudar, para o colégio, eu ficava sempre junto com ela, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de ficar sozinho. Então era a única pessoa assim que eu conhecia lá no colégio. Então eu ficava muito assim com ela, perto dela. Quando era na hora do recreio, eu já ia logo para fazer o meu lanche e já ficava já procurando, vendo ela. Aí quando eu via a minha prima, a Kelly, aí eu já me confortava mais, me acalmava mais, porque eu sabia que já tinha uma pessoa que era da família, minha prima lá, então eu já ficava tranquilo. Então é isso, então a minha história é essa, é uma história, né, a timidez, vencendo a timidez,
estudando, sempre gostava de estudar. Agora, matemática, eu confesso que não gostava. Apesar que no primário eu fui bom, mas porque assim, a matemática até o primário, eu não sei se é a sua opinião de todo mundo, até o primário, até naquela fase das continhas é fácil. Mas quando chega naquela parte das equações, aquelas, sabe, x, ali já vai começando a ficar chato, enjoado. Então eu lembro que a primeira vez que eu fiquei de recuperação, eu confundi. Eu pensava que eu tivesse ficado reprovado, mas foi recuperação. Eu comecei a chorar, aí a minha mãe me acalmava. Ah, é recuperação, é só você estudar mais e vai ter a outra prova, uma segunda oportunidade. Aí é, ela chegou até a pagar, né, explicadora, né? Eu não sei como chama aí na sua cidade, aqui no Rio a gente chama explicadora, um reforço, né? Aí era uma professora também muito legal, lá em Nova Iguaçu, lá perto da casa onde eu morava, onde eu passei uma parte da minha infância. Então, era uma professora muito legal. Ela era animada. Hoje, essa questão também do colégio, de escola, hoje em dia, essas violências, né, que a gente vê, é a minha opinião. Os professores antigamente, assim, antigamente as pessoas se impunham mais, tinha aquela coisa de se impor. Eu acho que hoje em dia está muito assim, uma bagunça que ninguém mais respeita ninguém, mas era a professora muito boa. Ela chamava a mesma atenção e quem não escutava ela era barra pesada. Ela não maltratava, não espancava, não era, mas era bem aquela coisa de rigidez, né? Então, mas ela comigo não, comigo eu a maioria dos professores, graças a Deus, não é por mim, né, mas graças a Deus, né, que Deus me fez assim, gostavam de mim. Todos os professores. Eu tenho uma lembrança muito boa dos professores, uma lembrança muito legal. Eu lembro do nome de alguns, professor Evandro, professora Kedma. Eu estudei no Colégio Afrânio Peixoto, em Nova Iguaçu, quando eu tinha meus 10 anos. A tia Jerusa, lembro com muito carinho. A tia Jerusa é aquela professora que a gente, né, chega numa fase, eu não sei se acontece com muita gente, tem uma fase que a gente se apaixona, né, pela professora. Eu me apaixonei por ela, para a tia Jerusa, olhando ela. Aí, quando ela deixou de ser a minha professora, quando eu passei para o quinto ano, para a quinta série, né, o primeiro grau, né, o antigo primeiro grau, ensino fundamental, aí eu ficava seguindo ela, olhando ela. Aí criava aquela fantasia de que estava gostando dela. Mas é isso, mas a minha infância foi legal. Eu para poder superar essa timidez, eu fui para psicóloga lá de Santa Teresa. Eu ia para Santa Teresa com a minha mãe, pegava aquele bondinho de Santa Teresa. Quem é daqui do Rio, eu sempre acha bonito esse passeio. E quem é de fora, eu recomendo que conheçam Santa Teresa. É muito legal pegar o bondinho, aí passa ali pelos Arcos da Lapa. Então eu ia lá para a psicóloga. Aí chegava lá, eu desenhava, conversava um pouquinho. Mas é isso, a minha infância. E quando eu comecei a escrever poemas, porque assim, também teve uma fase muito difícil, que é a fase do meu pai, que era assim, tinha um vício da bebida alcoólatra, mas ele nunca foi de espancar a minha mãe, nada disso, por causa de bebida, não teve, mas ele tinha esse vício. Então isso aí às vezes ficava triste, porque via o meu pai bebendo, então, sabe, discutindo com a minha mãe, assim, as brigas deles dois, então isso tudo eu ficava, assim, não era uma coisa assim legal, sabe, você vê o seu pai, aquela coisa de ficar se expondo ao ridículo, de ficar de... Então aquilo ali eu não gostava daquilo.
Aí o meu pai foi pro AA, lembro que ele foi pro AA, o Alcoólicos Anônimos. Então também teve essa fase também complicada. Mas é isso, mas são histórias, né? Então isso tudo, essas coisas que aconteceu comigo, isso tudo eu tento, a poesia para mim é uma válvula de escape, é uma coisa que é para eu poder, né, colocar para fora, todo aquele sentimento, todas essas coisas, eu colocar isso para fora. Então eu sempre, né, coloco isso, né, nos meus poemas, né, nos meus textos, sempre um pouco de mim, porque assim, o escritor ele sempre coloca um pouco dele em tudo que ele faz, ele coloca um pouco dele em tudo que ele faz, em tudo que ele escreve. E é isso, pessoal. Então, essa é a minha história. A adolescência chegou, a minha mãe saiu de casa, meu pai era só aquela pessoa que era muito só no trabalho, não dava muito assim atenção, assim para a gente sair, então a minha mãe foi deixando, foi fazendo isso, foi, sabe, é, aquela coisa dela achar que porque também a minha mãe também sofreu muito. Quando eu nasci, minha mãe tinha 19 anos. Eu nasci, o meu avô, o pai da minha mãe, morreu. Três dias depois, o meu avô morreu. Então, a minha mãe, ela também não teve assim uma infância. Ela não teve uma infância legal, boa demais, assim, uma adolescência. Então, ela foi uma pessoa muito assim carente dessas coisas. Então, é isso. Aí a minha mãe saiu de casa, passou uns anos fora, e eu sem saber onde a minha mãe estava. Então, isso tudo afetou. Eu fui de novo para o psicólogo. Aí eu tive que realmente. Aí eu fui escrevendo, colocando para fora o que eu estava sentindo nos meus pensamentos. Então, isso tudo também influenciou. Aí foi quando eu conheci a poesia. A poesia entrou na minha vida por isso. Então, isso tudo é escrever, eu me sinto bem escrevendo. Eu me sinto muito bem, eu gosto muito de escrever. Escrever, gravar os meus vídeos, falar com todos vocês aqui, através desse meu canal. E é isso. Então, esse mês de abril é o mês do meu aniversário, então eu resolvi fazer esse vídeo, um vídeo diferente. Falar um pouco de mim. Tem muitas coisas, né? Mas se eu ficar falando muito, né? Eu não gosto de fazer um vídeo muito longo, né? Porque eu acho que as pessoas podem não gostar, né? De um vídeo longo. Mas essa que é a minha história. Eu, eu tive namoradas. A minha primeira namorada foi quando eu tinha 21 anos. Eu era tão tímido que eu nunca namorei. Nada, adolescência, minha primeira namorada eu tive com 21 anos, uma pessoa até mais velha que eu. Mas é isso, mas tenho boas lembranças dela, foi uma experiência bacana, boa, e é isso. Mas muitas histórias, muitas coisas que aconteceram na minha vida. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E depois, outro dia, aí eu conto mais detalhes aí da minha vida para todos vocês. Valeu pelo carinho e ó, eu amo muito a amizade de todos vocês. Esse para mim é o meu maior presente, é ter o carinho de todos vocês. Deus abençoe a todos. Viva o amor, viva a poesia. Olá, meu nome é Cláudio e sou um grande amigo e um grande fã do poeta Alexander Soares de Lima. Estou aqui externando a minha satisfação de poder falar do amigo, da sua veia artística, da sua sensibilidade e do seu apreço às palavras e à arte. Sendo assim, externo a todos a minha admiração pela veia sensível e poética do amigo Alexander.
e concito a ele sempre continuar a fazer os seus poemas que tocam a alma, tocam o coração das pessoas, com certeza fazem o mundo muito mais feliz. Um beijo no coração de todos, especialmente do amigo Alexander Soares de Lima.